Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Gabriel Carelli. Estarei lendo com vocês mais um enunciado da prova da SpaceX que aconteceu no ano de 2021 para acesso em 2022. Vamos nessa? Três cargas elétricas pontiformes QA, QB e QC estão fixas, respectivamente, em cada um dos vértices de um triângulo equilátero de lado L, sabendo que QA é negativa, QB é positiva, QC é igual a 2QB e que a constante eletrostática do meio é K, o módulo da força elétrica resultante em QA, devido à interação com QC e QB, é... Bom, pessoal, vamos iniciar nossa resolução. Eu trouxe aqui a ilustração citada, né, lá no nosso enunciado, quando ele fala do triângulo equilátero de lado L, com as cargas posicionadas nos respectivos vértices, né? E eu já deixei a carga A com uma coloração diferente, porque eu vou estar investigando justamente os vetores que atuam sobre ela. E quando eu falo para você de vetores, é porque nesse exercício nós temos forças elétricas que estão sendo sofridas por essa carga A, perfeito? Então, entre a carga A e a carga B, existe uma força elétrica de natureza atrativa. Por quê? São cargas de sinais contrários, de sinais opostos. Professor, essa força elétrica que está atuando aqui na partícula A, ela também deveria atuar na partícula B? Sim, ela atua. Só que eu não vou desenhar, não faz sentido. Nós estamos investigando apenas a partícula A, perfeito? Da mesma forma, você visualiza a partícula A e a partícula C, que também tem essa troca de sinais, né? Uma é negativa e a outra é positiva. Então, novamente, vai rolar uma força elétrica, de natureza atrativa. Uma pergunta que você pode estar se fazendo é a seguinte: professor, por que as setas que você desenhou, por que as forças aqui, elas têm comprimentos diferentes, né? Vale lembrar da lei de Coulomb, né? A lei de Coulomb é uma ferramenta perfeita para nós calcularmos o módulo da força elétrica que atua sobre partículas, né? Então, aqui deixa eu só colocar a representação certinha, né? Quando tem um módulo, eu preciso fazer a barrinha do vetor ali, tá bom? Então, o que acontece para nós trabalharmos com essa lei de Coulomb? O que você precisa saber? Bom, o Coulomb, ele veio com o objetivo de tentar calcular, né, a intensidade da força eletrostática entre duas cargas, tá? Então, essa intensidade de força depende basicamente de alguns elementos, né? Como vocês podem perceber, depende aí do K, que é uma constante eletrostática do meio, depende do módulo de uma carga, depende do módulo da outra carga, e vai depender também aqui do quadrado, deixa eu aumentar o meu grafite, do quadrado da distância que separa essas nossas duas cargas elétricas, tá certo? Deixa aí. Então, conforme a gente percebe, a distância entre A e B é a mesma distância entre A e C. A carga Q1, né, seria a carga QA. É uma carga incomum quando você analisa o par AB e quando você analisa o par AC. Agora, o critério de desempate seria a segunda carga, né? E lá no enunciado foi dito que a carga de C é 2 vezes maior que a carga de B. Isso faz com que o módulo da força de interação eletrostática aqui, ó, entre as partículas A e C, tem que ser maior que o módulo da força de interação eletrostática entre as partículas A e B. Perfeito? Deu para entender esse ponto de vista? Se você não tiver entendido, por favor, coloque aí nos comentários desse vídeo, tá bom? Agora, vamos lá, vamos chamar essa primeira força aqui de F1 e vamos chamar essa segunda força aqui de F2, né? Essas duas forças, elas vão me gerar uma força resultante, tá? Então, lembre-se dos conceitos básicos, são forças atuantes e nós conseguiremos traçar aqui uma certa força resultante, né? Essa força resultante, ela teria mais ou menos o seguinte posicionamento, tá? Vamos colocar dessa forma aqui. E é essa força resultante, é justamente essa força que eu acabei de traçar aqui na nossa ilustração, que eu estou interessado em saber do seu módulo, tá? Para isso, eu já vou deixar uma observação, mas eu vou trabalhar mais para frente, tá? Eu vou perceber que os dois vetores aqui, ó, F1 e F2, né, por eles estarem coladinhos nos lados desse nosso triângulo equilátero, eles formam entre si um ângulo de 60 graus. Então, essa informação vai me ajudar mais para frente, tá certo? Então, nesse primeiro momento, eu vou buscar calcular o módulo do vetor F1, tá? Da força elétrica entre
a partícula A e a partícula B. Então, esse F1 depende aqui ó, do K, que a gente mapeou na lei de Coulomb, né? Depende também do módulo da carga QA. Bom, ele falou para a gente que a carga QA é uma partícula, a princípio, negativa, não é isso? Mas eu vou colocar diretamente aqui para vocês o valor, a letra, né? A simbologia QA. Finge que já está em módulo, tá? Nós temos também a partícula QB, tá certo? E qual é a distância entre esses dois elementos? A distância é L, que tem que ser elevado ao quadrado. Perfeito? Pessoal, se eu abrir o enunciado aqui para vocês rapidamente, nós vamos perceber que as alternativas, elas trabalham apenas em função de QA e de QC, tá? Então já faz sentido eu tentar tirar dessa minha resolução a informação QB, né? E como que eu tiro dessa minha informação o QB? Eu vou lá no enunciado e pego a seguinte informação: QC, né? Carga QC é o dobro da carga QB. Então eu isolo o QB. Eu faço que o QB é a carga QC dividida por 2. Então, após termos posicionado aqui todo mundo, né, vamos perceber que a nossa força F1 ela vale K, QA, QC dividida por 2L ao quadrado. Vamos segurar essa nossa primeira informação aqui, porque ela vai ser útil no decorrer do exercício, tá bom? Da mesma forma que eu busquei calcular o módulo de F1, eu preciso muito calcular agora o módulo de F2 para poder prosseguir com esse exercício. Ela vai depender também da constante eletrostática, vai depender da primeira carga, que é a carga QA, da última carga, que é a carga QC, e do quadrado da distância entre essas partículas, perfeito? Bom, aqui não tem nem muito o que desenvolver, né? Essa estrutura que eu acabei de obter já se encontra dentro dos nossos parâmetros. Lembra que eu falei que as alternativas estão envolvendo QA e QC, perfeito? Agora, nós vamos passar para a segunda parte do exercício, né? Que é verificarmos o posicionamento vetorial, fazermos a soma vetorial. Bom, pessoal, aqui está a nossa segunda parte da resolução, que é a regra do paralelogramo, né, para descobrirmos o vetor resultante F. Lembrando que essa regra do paralelogramo, ela parece muito, né, com a lei dos cossenos, que você utiliza lá na geometria plana. Mas tem que ter uma atenção redobrada, porque aqui nessa regrinha, né, o sinal que separa o quadrado desse produto, os quadrados desse produto, é um sinal de mais. Se fosse uma lei dos cossenos, seria um sinal de menos, né? Então, aqui eu coloco o sinal de mais e posiciono também o ângulo formado entre os meus dois vetores F1 e F2, tá certo? Bom, vamos desenvolver isso daqui? Para eu poupar um pouco de espaço e ser talvez mais veloz nessa resolução, eu percebi o seguinte: quando eu abri os módulos aqui de F1 e F2, as letras estão muito parecidas, né? E, inclusive, se você fizer uma boa analogia matemática aqui, o módulo da força F2, ela é o dobro do módulo da força F1. Então, aonde eu enxergo aqui, ó, F2, eu tenho que substituir por F1. Só toma muito cuidado, porque esse F2 aqui está elevado ao quadrado. Então, quando você coloca 2F1, esse quadrado tem que partir para todo mundo, tudo bem? Bom, galera, você deve ter percebido o seguinte erro, né? Anteriormente eu havia colocado somente um F1 aqui nessa substituição, mas já fiz a correção necessária. Coloquei também aqui o cosseno de 60 como 0,5, tá? 2 vezes 0,5 vai dar 1. 1 vezes 2 fica somente esse 2 aqui na frente, perfeito? Soma todo mundo, F ao quadrado é igual a 7 vezes o F1 ao quadrado. Esse quadradinho aqui vai em formato de raiz lá para o lado direito da equação. O 7 não sai da raiz, tá? O F1 ao quadrado vai sair da raiz somente o F1. Se você dá uma olhada rápida nas alternativas aqui, a única alternativa que tem essa ideia da raiz de 7 é a letra A. Será que é a nossa resposta? Cara, eu não posso ser tão precipitado assim. Vamos verificar se está correto isso. Olha aí, galera, como aqui do lado eu já sei quanto que vale o F1, eu só encaixei essa informação aqui, né, dentro da nossa estrutura, achando essa resposta aqui para o módulo da força resultante que atua na nossa partícula A, tá certo? Então, se nós pararmos para analisar, né, as alternativas presentes aqui no enunciado, a que mais combina de fato é a nossa letra A. Pessoal, espero que vocês tenham curtido, eu fico por aqui e até o nosso próximo vídeo.